Eu estou aqui diante de um dos textos mais conhecidos, mais famosos, mais citados da Sagrada Escritura. A famosa passagem do Vale de Ossos Secos em Ezequiel, capítulo de número 37. Mas para entendermos melhor essa passagem é preciso entendermos em qual contexto ela é apresentada. O povo judeu foi exilado. O rei Nabucodonosor os levou cativo para o Império Babilônico. Jerusalém foi destruída. E por que isso aconteceu? Exatamente porque o povo havia se corrompido, porque o povo havia quebrado a aliança, porque o povo havia se desviado dos caminhos do Senhor e exatamente por eles terem resistido à palavra profética que Deus enviava por meio dos seus servos. E então eles foram levados cativos, ficaram sujeitos aos seus inimigos e estando sujeitos aos seus inimigos, eles começaram a viver num estado de morte. Eles espiritualmente estavam mortos, estando eles subordinados, estando eles dominados pelo inimigo. Mas aí quando nós chegamos nesse texto de Ezequiel capítulo 37, nós encontramos uma maravilhosa intervenção do Senhor. O Senhor ali anuncia uma restauração sobre o povo de Israel, porque o Senhor é misericordioso, compassivo. Mesmo os seus tendo pecado, tendo ferido o seu coração, Ele continua a acreditar, Ele continua a insistir no bem e na salvação desses. Porque nós precisamos entender que o povo de Deus ele foi levantado não para estar debaixo dos pés do inimigo, mas pelo contrário, para colocar os inimigos em fuga. É isso que nós lemos, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 28, no versículo 1 diz assim: se obedecerdes fielmente à voz do Senhor, teu Deus, praticando cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus te elevará acima de todas as nações da terra. Mais uma vez lá na frente, no versículo 7, o Senhor diz: o Senhor expulsará de diante de ti todos os inimigos que te atacarem, se vierem por um caminho, contra ti fugirão por 7 caminhos diante de ti. Mais uma vez, se você ler, eu aconselho você pegar depois desse capítulo. No versículo 9 nós lemos a mesma ideia e no versículo 13, mais uma vez, o Senhor promete que seriam eles a colocarem fuga, eles a colocarem temor no inimigo, ao invés de eles estarem debaixo dos pés do domínio do inimigo. E quando nós fazemos um paralelo com a nossa vida, meu irmão, minha irmã, nós, por causa dos nossos pecados, nós somos sujeitos ao inimigo que é Satanás. João capítulo 8, verso 34, Jesus diz que todo aquele que peca é escravo do pecado. E o mesmo João afirma em 1 João capítulo 3, no verso 8, que aquele que peca é do demônio. Então, quando nós pecamos, nós ficamos sujeitos ao inimigo, nós nos tornamos submissos a ele. E é por isso que quando nós também lemos Lucas capítulo 15, aquele filho pródigo saiu da casa do seu pai e ele partiu para uma terra longínqua. Assim como os judeus foram levados para uma terra distante, o filho pródigo saiu da casa do seu pai e foi para uma terra distante. E ali veio um momento na vida dele onde nós podemos dizer de grande libertinagem, ele gastou seus bens, viveu dissolutamente, mas aí ele começa a passar fome porque uma crise acaba chegando àquele lugar. Ele foi enviado para cuidar de porcos, ou seja, ele ficou debaixo do domínio de homens. E depois nem mesmo o que os porcos comiam ele tinha direito de comer. O pecado nos leva a esse lugar de escravidão. E estando nós na escravidão do pecado, sob o domínio do inimigo, nós morremos espiritualmente. O pecado não nos leva a morrer somente lá na frente, na condenação eterna, mas já aqui, vivendo em pecado, nós nos tornamos mortos interiormente. A palavra diz, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas nós não só, como eu disse, morreremos lá na frente na condenação eterna, mas já aqui nós morremos no amor, morremos na alegria, morremos na fé, nós perdemos a nossa autoridade no reino espiritual. Mas quando nós nos arrependemos, ouvimos e atendemos o chamado do Senhor, quando nós abraçamos a fé, começamos a seguir o Senhor, acontece em nossa vida espiritual uma poderosa intervenção, uma restauração, como aconteceu na vida do povo de Israel no capítulo 37 de Ezequiel. Em Efésios capítulo de número 2,
Lá no versículo 4 diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo, e é por graça que fostes salvos. É aí então, meu irmão e minha irmã, que nós somos levantados como esse povo foi levantado. Esse povo aqui estava espalhado naquela planície, naquele vale, como ossos ressequidos, mortos. Mas o Senhor, quando envia o profeta até eles, o profeta profetiza o que Deus havia mandado. E logo depois, olha o que a palavra de Deus diz no versículo 10. Quando ele proferiu de novo o oráculo que o Senhor havia ditado, e daí um pouco o Espírito penetrou neles, retornando à vida. Eles se levantaram sobre seus pés como um grande, um imenso exército. Meu irmão, minha irmã, quando nós passamos a viver em Cristo Jesus, acontece em nossas vidas a mesma coisa que aconteceu com esse povo. Ao invés de nós estarmos debaixo da autoridade do inimigo, mortos espiritualmente, o Senhor nos tira desse vale da morte e nos coloca de pé como soldados. Assim como o apóstolo Paulo disse na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, suporta os trabalhos comigo como bom soldado de Cristo. Nós fomos levantados para ser soldados, para guerrear contra o inimigo e não para estarmos debaixo de sua autoridade. O povo judeu, por ter pecado, perdeu a sua própria pátria para o inimigo. É assim que acontece conosco quando nós pecamos, nós perdemos território para Satanás, nós perdemos a nossa própria vida espiritual e perdemos a vida de muitas pessoas que Deus nos confiou. Mas quando nós estamos em Cristo, a nossa autoridade é restabelecida e nós passamos a ser soldados que guerreiam, que estão de pé com ânimo, coragem, parresia, salvam a sua própria vida e ainda salvam muitas e muitas almas. O Senhor nos envia como soldados para conquistar muitas terras, porque Ele nos deixou uma comissão: ide ao mundo inteiro e pregai o Evangelho. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Nós, quando estamos em Cristo, somos tirados do vale da morte e somos levantados para combater no campo de guerra. Deus abençoe sua vida.